Bom, o Arnaldo já deve ter visto e revisto essa declaração do Crespo, mas não foi só o brasileiro que fragilizou o Zubeldia, ou foi, Arnaldo? Não, não só. Eu acho que um ano de trabalho, alguns desgastes, falta de unanimidade com a torcida, muita exposição, enquanto muita gente se escondia, só o técnico dava a cara. A gente ficou falando aqui durante meses disso aí. E criaram um clima climão também ruim contra o treinador. Eu gosto dele como treinador, eu gostava. E apesar que eu gostei da atitude dele, hein? Já não quero, parece. Ele que saiu, não foi mandado embora. Ele mesmo que saiu. E o Crespo, eu acho que ele já conhece o São Paulo, já conhece a direção do São Paulo, se é que você me entende, já conhece, agora sai o técnico, entre o técnico e quem vai dar a cara é o Crespo, não é ninguém que estão devendo para ele, né? Já conhece o pagamento do São Paulo, né? E acho que o que está diferente, Vladir, eu acho que a estrutura do São Paulo melhorou consideravelmente desde que ele estava aí, porque era a pandemia, estava tudo sucateado e tal. O time mudou consideravelmente, não tem tantos jogadores, quase não tem jogadores da época do Crespo. Tem o Arboleda, tem o Luciano, né? Mudou bastante. E ele rodou bastante. E esse negócio da urgência do brasileiro é óbvia, é sempre o discurso, mas é difícil o time colocar isso em prática, né? E tem o bafo da torcida também, que tem uma queda enorme pela Libertadores, que não é para menos. Que a Libertadores, o que ele está dizendo? A Libertadores é só depois de um mês da volta do brasileiro. Tem que cuidar do brasileiro. O que ele quer, que eu percebi nessa declaração, ele quer respirar no Brasileirão. Que ele falou pontuar, o que é importante, lógico, para pontuar, ficar numa situação, pelo menos aquele não ter o perigo... A tranquilidade que ele cita. Do rebaixamento. Aí vou estudar o campeonato da Copa do Brasil e uma Libertadores. O Fred escreve aqui o seguinte... Sobre a apresentação, Arnaldo, até a gente sabe que, para quem não conhece um pouquinho a sala de imprensa do Morumbi, a sala de imprensa do Morumbi tem lugar para 100, 120 pessoas, mais ou menos, sentados ali. E geralmente a gente que geralmente faz pergunta, né? A gente tenta sentar ali nas primeiras cadeiras, até para facilitar do técnico ver você. E o Crespo estava fazendo muita questão de olhar para você na hora da pergunta, né? Eu até fechei a coletiva com a pergunta sobre o Ancelotti, e ele ficou o tempo todo olhando, ele procurava assim, pedia para você erguer a mão, se apresentar, para ele ir reconhecendo você e ter esse contato visual, já começar a entender como funciona um pouco o São Paulo. E o que aconteceu é que a gente sentou na segunda fileira, e geralmente em coletivas só fica ocupada por cartolas a primeira fileira da direita, que tem aí 3 cadeiras, então senta 1, 2 e tal. E a gente sentou na segunda, e aí chegou tanta gente que acabou a gente precisando pular para trás para sentar mais gente, né, de cartolas e de comissão técnica, enfim. Muita gente foi para essa coletiva do Crespo, estava bem lotada a sala. E que aconteceu no Morumbi, geralmente acontece no CT da Barra Funda, que também é grande, talvez até um pouco maior do que o Morumbi, mas está em reformas lá, não apenas o TecFoot, que a gente sabe que já está sendo implementado lá e vai estar à disposição agora na volta, né? O time já voltou, mas também estão trocando piso, estão trocando telhado ali na parte do segundo andar, ali é onde fica a sala de imprensa no CT da Barra Funda. Então, tendo algumas obras lá, por isso que está sendo no Morumbi. E aí, vou mandar um alô aqui pro José Bernardo Ferber, que falou que estava com saudade da nossa live. E a hashtag que o Arnaldo falou já chegou aqui no chat também, né? Tem um hashtag fora Belmonte aqui. O Márcio perguntando sobre o Lanzini do River. Eu não ouvi esse nome, Márcio, mas vou perguntar de novo aqui, ver se eu ouço. Mas por enquanto não tô sabendo de nada desse nome, não. E aí, Renan, eu queria que você falasse pra gente o que você espera desse início do Crespo. Não só em questão tática, mas em tudo, assim. O Arnaldo estava falando que talvez ele tenha um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência do torcedor para trabalhar. O que você espera desse início do Crespo? Assim, o Zubeldia, ele teve até, por parte da arquibancada do estádio, um pouco de paciência, um pouco mais de paciência do que o tribunal da rede social, né? O Zubeldia, ele era abraçado no estádio. Agora mais tempo, sim.
no último mês, sei lá, de um tempo para cá, não vou saber falar o tempo, que daí os resultados também fizeram com que a torcida começasse a pegar mais no pé dele, né? Mas assim, certamente ele vai ter um pouco mais, vai ter um pouco de tempo agora para trabalhar, e esses 15 dias são muito bons, viu? É coisa que não se tem nesse período do ano, nesse período da temporada, ele vai ter. E com a maioria dos jogadores à disposição, certo ou não, Arnaldo? O Caleri, obviamente que não, não joga mais esse ano. E o Lucas, que eu sinceramente, não sei se vocês têm informação. Eu não sei dizer do Lucas. O Lucas e o Ferreirinha. O Lucas e o Ferreirinha foram pro campo hoje. A tendência é que eles já estejam no finalzinho aí da recuperação, fazendo aquela transição que você bem sabe, né, Renan? Quem não vai ter disposição ainda é o Caleri e o Luiz Gustavo. O Luiz, eu esqueci também da situação do Luiz, que aí não temos previsão nenhuma. Mas isso já é muito bom. Esses 15 dias, você pode ter certeza que semana que vem, possivelmente, esses dois, o Ferreirinha e o Lucas, já estejam batendo na bola. Então, ele vai ter mais opções para quê? Para variar. Ele falou muito na apresentação dele de identidade. Ele falou identidade. O que seria identidade no futebol? Para mim, na minha visão de futebol, identidade é você jogar, você ter uma forma de jogar, e não é esquema tático, deixa eu explicar bem. Uma forma de jogar dentro e fora de casa, não importa quem esteja dentro do campo. Vou exemplificar. O Bahia, do Rogério Ceni, do meu patrão, tem uma identidade de jogo. A gente sabe a forma que o Bahia joga. Isso não quer dizer que vai vencer. Tem vezes que essa identidade, esse modo de jogar sai bem, às vezes sai mal, você erra demais, você erra de menos, consegue vencer ou perde. Mas você vê ali uma cara, uma identidade do time. E principalmente é isso que ele falou muito na entrevista coletiva, ele falou por várias vezes essa palavra que ficou marcada na minha cabeça, e é isso que eu acho que ele vai tentar implementar no São Paulo nesse primeiro momento, uma identidade. É claro que com o novo treinador, jogadores que estavam mais desanimados, não estavam jogando tanto, eu vou exemplificar aqui o Luan. O Luan, que a melhor fase da carreira do Luan foi sob o comando do Zubeldia, naquele Paulista, que inclusive o treinador adversário elogiava muito ele, né? Que ele jogou muito bem, fez gol de título paulista, enfim. Então, você imagina a cabeça do Luan agora, eu renasci. É uma nova oportunidade para minha carreira. Isso também acontece dentro de um plantel, né? Jogadores que estão jogando menos vê na troca do treinador uma nova oportunidade na sua carreira. Exemplifiquei o Luan, mas vários outros jogadores que estavam jogando menos com o Zubeldia. Esse detalhe, essa questão da identidade que eu espero que ele comece já nesses 15 dias de treinamento, aí a gente vai ter que ver o resultado dentro do campo, né? Desses 15 dias de trabalho. É um bom tempo. É o suficiente? Óbvio que não. Né? A gente está cansado de ver times aí que vai dar resultado depois de um ano e pouco. É óbvio que não, mas ele já tem um tempo para trabalhar. Não chega na segunda, tendo que jogar quarta, domingo. Não, ele vai ter um mínimo de tempo para trabalhar com jogadores frescos, né? Todos em forma, todos descansados, com pouquíssima limitação, fora o Lucas. Então é esse início que eu espero do Crespo. Sem esquecer que as primeiras batalhas serão muito difíceis. E que o foco, na minha opinião, tem que ser muito mais pelo resultado do que, de fato, por essa identidade, a performance, a qualidade do jogo. E muito mais pelo resultado. Por quê? Diante de resultados ruins, o São Paulo jogou contra o Vasco numa quinta-feira. Se jogasse no domingo contra o Flamengo, o São Paulo hoje estaria na zona de rebaixamento. A verdade é essa. Como não aconteceu e tem esse tempo todo, focar primeiramente no resultado, nessa urgência de sair dessa situação e aí sim ele ter mais tranquilidade para colocar o que ele pensa, os métodos dele de futebol. Ô, Arnaldo, vou deixar você falar sobre isso também, mas só registrar, a nossa enquete está com 62% para ter um ano sem sustos com o Crespo, 27% para ganhar títulos e 11% para ser rebaixado. Eu perdi o nome de quem falou aqui no chat, perguntando o que aqui, o Maicon falou, com chance de sair mais moleques da base, sem muitas contratações, o que seria considerado um bom trabalho para a avaliação do Crespo? Eu acho que a nossa enquete está respondendo, né, Maicon? Um bom trabalho, acho que seria ter um ano sem sustos, né? Se conseguir ganhar um título, vai ser um ótimo trabalho.
mas passar um ano sem sustos do jeito que o ano está se desenhando, principalmente financeiramente, vai ser um bom trabalho. E se brigar por uma Arnaldo, vaguinha na Libertadores via brasileiro? Eu acho que com essa largada aí já não dá mais. A gente tem que ser realista. Tá ganhando passar o ano sem sustos, né? Acho que nós três falamos isso. Só dessa situação, desse diagnóstico nosso, nós três e do chat, você já vê que tem uma cobrança muito menor no Crespo do que teria no Zubeldia a essa altura, né? Se o Zubeldia continuasse e passasse o ano sem ser rebaixado, ia ser considerado um trabalho ruim. Isso é positivo para o técnico que está chegando. É uma carga menor, né? Ele não tem o desgaste de um ano, né? Então, para ele, talvez possa ser suficiente o mínimo, como foi para o Rogério quando sucedeu o Crespo. Sabe o que acontece, gente? Essa situação da identidade, da situação... Cada técnico tem uma característica, né? O Zubeldia, em um ano... Como é que era o São Paulo do Zubeldia? Ele tinha uma característica. Era um time muito difícil de ser batido fora de casa e que nas Copas era muito forte. O Crespo pode chegar, ganhar uma situação que é necessária e urgente, melhorar como mandante, trazer do Morumbi de volta a coisa, mas pode piorar fora. Foi exatamente o que o Rogério fez quando entrou no lugar do Crespo. O Rogério entrou, o Crespo patinava, saiu da zona de rebaixamento e patinava com empates. O São Paulo não empatou mais. Começou a ganhar e a perder muito mais com o Rogério. Terminou na mesma posição do Campeonato Brasileiro. Na mesma posição. Então trocou o Crespo pelo Rogério. E olha que o Rogério era o Rogério, né? Não era o Crespo. O Crespo não ganha, só empata. Mas era difícil de perder. O Rogério chegou, começou a ganhar em casa e perder todas fora, terminou na mesma posição. Foi considerado um trabalho ruim do Rogério? Não, porque só tinha 6 meses e ele pegou o barco andando. Então o Crespo tem essa primazia. Isso pode ser bom. Eu não estou criticando, porque talvez caia na real que o time do São Paulo é limitado, que tem poucos jogadores, que os principais jogadores não jogaram esse ano, que a diretoria é fraca, um monte de coisa, e que o técnico possa simplesmente salvar o time do rebaixamento. É o que a gente espera. Foi o que aconteceu com o Rogério lá atrás. Aí virou o ano. E o Rogério teve a pré-temporada, escolheu os jogadores e tal, e fez um ano de 2 finais e 2 derrotas. Aí a gente pode avaliar o trabalho do Rogério daquele ano todo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Para mim não foi bom. Sobretudo nas finais, o São Paulo jogou muito mal, nas 2 chances, né? E não teve uma campanha em brasileiro para voltar, como disse o Renan. Porque o que aconteceu o ano passado, gente, no segundo semestre, foi muito bom. Porque o São Paulo já começou uma janela, já começou o sinal do cinto apertado. Então a janela do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilon, a parte final. E o São Paulo, na segunda parte da temporada, e eu acho que ele foi bem na Libertadores, ele só foi eliminado pelo campeão nos pênaltis e com os jogadores principais lamentavelmente falhando, não o técnico. O São Paulo na Copa do Brasil, aí eu acho que teve peso do técnico pela ausência de suspensão dele. Para mim, o grande problema do Zubeldia, as ausências e suspensões, e ele estaria suspenso contra o Nacional de Medellín, então deixo claro aqui. Então ele estava suspenso contra o Atlético, tomou o gol no final, babau, mas teve entre a partida de ida e a partida de volta a data FIFA, o Dorival convocou o Lucas e tal, não sei o que lá, o Lucas chegou lá, o Bobadilha não foi, empatou 0-0 lá em Minas, detalhes. E no Brasileiro, cara, o São Paulo fez uma coisa que ele não fazia desde a época do Diniz, que só tinha o Brasileiro para disputar, ele terminou entre os 6 primeiros, que deveria ser, como o Renan falou, sempre a régua mínima. Mas agora tá muito difícil. A largada foi péssima, a concorrência é muito mais forte. Hoje, comparar, né, o Renan citou o Bahia do Rogério. O Rogério acabou de renovar até 2027. Você pega o elenco do Bahia e do São Paulo, é quase uma covardia. O investimento do Bahia no futebol e o investimento do São Paulo no futebol. Então, o que é positivo na troca de técnico é que o Crespo não carregará uma cruz nas costas na chegada dele. E o mínimo que ele fizer tá bom. Como foi com o Rogério lá atrás, quando ele substituiu o Crespo. Agora, para melhorar para o time, vai precisar muito do Lucas,
Vai precisar muito do Oscar, que não apareceram nesse período todo. Não vai ter o Caleri, que o Dineno faça alguma coisa quando ele chega. Porque nós estamos falando de a recuperação de alguns jogadores, mas nós estamos falando, nesse intervalo, na saída de outros. Do Alves, talvez do Juan. Talvez. O elenco do São Paulo é curtíssimo para 3 frentes. Continua sendo. Com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com o Éder, com o Renan, com qualquer uma pessoa. O elenco do São Paulo aparecendo para 3 frentes, ele não comporta. Simplesmente isso. Né? Então, é uma situação, e ainda mais com lesões. Né? Então, eu e o Renan, deu certo ano passado, a gente acendeu uma vela para o Wellington, lateral, a gente tem que acender 1000 velas todos os dias para os poucos jogadores que restam ao São Paulo. São poucos. Né? E assim, Éder, deixa eu falar uma coisa rapidinho. A respeito da identidade, passa pelo Crespo saber também que o Oscar, ele não pode jogar 2 jogos por semana. Então, na cabeça dele, o Arnaldo está falando sobre para prevenir lesão nesses jogadores importantes que na nossa cabeça fazem diferença dentro de campo. Portanto, ele tem que ter, né, nessa identidade de jogo, já um jogador para substituí-lo. Porque se ele colocar o Oscar para jogar, e não vamos esquecer, né? O calendário pós-Copa do Mundo de Clubes é tão pesado quanto foi o primeiro, ou se não for mais pesado do que Exato. o primeiro. Então, ele tem que ter já na cabeça dele que ele não pode usar, no máximo do seu rendimento, esse jogador principalmente. Essa é a dúvida que eu tenho. Mas aí, onde nós vamos usar o Oscar? Contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil ou contra o Juventude pelo Brasileiro? Você está me perguntando? Você tá me perguntando isso? Não, perguntando para vocês, é verdade. Eu tenho essa questão mesmo. Para mim é Juventude. Para mim é Então, Juventude. a direção, né? A direção ela não prioriza. A direção, desde o início, ela quer as Copas também. Então, assim, beleza, eu concordo. Mas primeiro, você tem. O substituto era o Alves, já não é mais. Então, essa situação que a gente vive, então, tem uma questão prática daqui a 5 rodadas. 5 rodadas de brasileiro ou 4, dependendo do jogo do Flamengo. São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. No final de semana tem o Juventude pelo brasileiro. Eu tô com o Renan. Copa do Brasil arrisca. Põe o Rodriguinho, põe qualquer um. Mas a direção do São Paulo não fará isso. E vai ficar no colo do técnico de novo. Oscar e Lucas não podem jogar 2 partidas por semana. Beleza, o São Paulo tem 3 torneios, então tem que escolher quando eles vão jogar. Sem contar, não, porque esses 5 jogos ou 4 antes do primeiro jogo de Copa, já tem que haver um trabalho para isso. O Oscar pode jogar esses 4 ou 5 jogos seguidos? Né? Creio que não. Na minha opinião, também não. Ele já mostrou isso. Para quê? Para você ter o Oscar no máximo do rendimento físico dele. Não, contra o estreia da Libertadores contra o Tajeres lá. Vamos colocar outro, porque a gente precisa do Oscar. Mas a gente precisa do Oscar bem fisicamente, porque senão ele não vai render. A gente sabe muito bem. Hoje o futebol ele é muito intenso, muito físico. E o Oscar tem que, como todos os outros, tem que estar muito bem fisicamente para poder fazer aquela assistência que ele sabe fazer, para poder buscar o melhor posicionamento e receber a bola em condição de pifar os nossos atacantes. Então, isso tem que ser muito trabalhado, e isso passa por identidade que o Crespo falou, né? Todas essas estratégias, ele tem que estar muito bem pensado. Hoje, os volantes todos estarão à disposição, com exceção do Luiz, que a gente já nem sabe quando que estará, mas os outros 4 estarão à disposição, que pode se tornar 5, dependendo do que o Luan fizer nesses 15 dias. E ele estava treinando, hein? O Luan tá fininho, o Luan tá forte, tá fininho, estava treinando aí nesse período de férias aí, ele estava treinando, eu vi uns videozinhos dele treinando, entendeu? Então pode se tornar 5, 6 com o Negruti, sei lá, tudo do zero, começa tudo do zero agora. Óbvio que ele tem na cabeça dele já alguma coisa a respeito dos jogadores, ele conhece o Luciano, conhece o Arboleda, mas ele conhece o Alan, ele conhece outros jogadores, mas os outros, repito, os outros que estavam sendo menos utilizados, começa do zero. Eles vão ter 15 dias para mostrar a qualidade deles para o novo treinador. Sobre zagueiro que está ficando livre no mercado, zagueiraço. São Paulo está fazendo uma loucura danada
para tentar renovar com o Juan, sendo que o São Paulo poderia contratar Adonis Frias, de 27 anos de idade. Ele tem contrato até dezembro com o Lyon e é conhecido do Hernan Crespo na época do Defensa e Justiça. Um baita de um zagueiraço aí que o São Paulo poderia investir no Adonis Frias. E vale a pena mesmo, porque é um baita de um zagueiro. Ficar aí perdendo tempo, essa questão aí do São Paulo com essa renovação que ninguém entende, cara, do Juan Tressoldi. Inclusive, teve alguns amigos que eu já trouxe a informação aqui, dizendo que essa negociação aí do Juan Tressoldi é porque ele tem um grau de parentesco, né, com o Rui Costa, se eu não estiver enganado. Eu trouxe a informação ontem aqui, eu acredito que a galera já assistiu esse vídeo de ontem. O São Paulo faz venda e o negócio está fechado. Lateral direito Ângelo, de 16 anos, foi vendido ao Strasbourg, da França. Prevê mais ainda no contrato 2 milhões de euros, cerca de 12,9 milhões ao tricolor, caso o jogador atue 2.000 minutos no profissional do São Paulo antes da transferência. Você tá entendendo aí, né? Ó, se o jogador atuar, tá, 2.000 minutos no profissional do São Paulo antes da transferência, vai vendo aí. O São Paulo ganha mais 12 milhões e 900, ou seja, 13 milhões. A venda foi fechada por 5 milhões de euros, 32 milhões e 300 mil, com o São Paulo ficando com 12,5% dos direitos econômicos do lateral. O clube do Morumbi receberá 2 milhões e meio, cerca de 16 milhões e 100 mil, até o dia 26 de julho. A segunda metade será paga até dia 31 de dezembro de 2026. Pois é. Você acha que o Ângelo vai ter oportunidade no time principal do São Paulo? E agora o Mike que machucou? Esse garoto vai receber minutos do São Paulo, hein? Pode esperar. Não sei se já ou não, mas em breve, tá ok? Vamos lá, Lucas Moura e Ferreirinha ainda estão se recuperando de lesão e são dúvidas para o retorno do Brasileirão contra o Red Bull Bragantino. Oscar e Marcos Antônio estão liberados do departamento médico. Agora a questão é aprimorar a forma física dos jogadores para que eles possam atuar no São Paulo Futebol Clube. Gostaria de falar para você também de um outro zagueiro que estará também livre no mercado, que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Você aceitaria? Rafael Tolói, que recebeu consultas de algumas equipes brasileiras e não descarta um retorno ao futebol nacional. Você gostaria de ver o Rafael Tolói no São Paulo novamente? Eu acho um bom jogador, um bom lateral. Eu aceitaria o Rafael Tolói aqui numa boa, tá ok? Vamos lá. São Paulo renovou o contrato de shows com a Live Nation até 2031 e o contrato está assinado. Na renovação, há algumas mudanças em relação ao palco para não atrapalhar tanto os jogos do clube. Agora o palco será montado atrás do gol para não prejudicar tanto o gramado e também não impedir que o Morumbi fique totalmente fechado para jogos. A Live Nation também irá construir túneis permanentes entre os anéis e o gramado para facilitar o acesso à pista. Essa medida faz com que não se perca tempo com montagem e desmontagem de rampas provisórias, assim não vai atrapalhar o São Paulo na questão também dos eventos, né? Dos eventos futebolísticos, tá ok? Vamos falar também agora de Alan Franco. Vamos lá, falei com uma pessoa extremamente importante do São Paulo Futebol Clube e me assegurou que o Alan Franco vai renovar com o São Paulo, que já tem bases salariais acertadas, que já tem contrato acertado, há uma pendência que o São Paulo tem com o atleta e essa pendência é o empecilho que estão resolvendo a forma que será pago, tá ok? Então, de que o Alan Franco ficará no São Paulo Futebol Clube e provavelmente o contrato será um contrato de 2 anos pela permanência do jogador, tá ok? Meus amigos, do mais